Chaves bravas que eu tirei do filme Air, o novo filme da Nike que estreou, para você poder aplicar na sua carreira, na sua empresa, no seu negócio, ou se você ainda está planejando abrir o seu próprio negócio, você já pode anotar todas essas chaves. Aí você vai falar assim: Ah, mas vai dar spoiler do filme. calma, calma que o filme é baseado numa história real, uma história que aconteceu, o contrato entre a Nike e o Jordan, todo mundo sabe disso, então esse é o maior spoiler que você pode ter. Agora você tem duas opções. Ou você pode simplesmente assistir o filme como um consumidor comum, ou você pode anotar as chaves bravas e assistir o filme pegando todos esses insights que eu vou te trazer na visão de produtor. Então, bora pro conteúdo. E antes de começar, as chaves bravas elas estão linkadas com os 10 princípios da Nike. Esses princípios eles são mostrados no decorrer do filme e aí eu resolvi também trazer essa ideia para ficar mais próximo do que o filme entrega, para você também saber aplicar no seu negócio. Então você vai lá pegar os ensinamentos, pega os princípios da Nike e transforma isso para uma visão de negócio. Então vamos começar. Princípio número 1, nosso negócio é a mudança. Esse princípio, ele traz um ar de inovação, ele traz um ar de questionar o status quo, de como as coisas são feitas. Então, lá no filme tem dois bons exemplos, O primeiro é um design inovador para o produto. Então, eles propuseram um tênis, para o Jordan, que fosse mais a cara do jogador e menos a cara da marca. Então, a Nike lá, ela era a terceira do mercado, perdia para Converse, para Adidas, e eles tiveram que se desdobrar para conseguir vencer essa concorrência, Ainda porque o Jordan ele era favorito, ele era fã, gostava da Adidas, então ele estava muito mais tendente a fechar com a Adidas, do que com a Nike, que ele já dizia de cara que não gostava. Então a Nike teve que inovar no design para poder oferecer um produto que tivesse mais a personalidade do jogador. Foco no cliente, hein? Anota essa chave braba. E a outra questão de mudança, de questionar, é no jeito de fazer o contrato. A gente vai ver que vários desses princípios aqui, eles meio que interagem um com os outros, Então, o mesmo exemplo, às vezes, vai ter mais de um princípio dentro do mesmo case aí que eu estou trazendo. Então, você vai ver aqui ao longo dos 10 princípios que o mesmo exemplo ele também acaba casando ali e fazendo total sentido do modo, da cultura com que a Nike, com que a empresa opera os seus negócios. E aí você também tem que saber quais são os seus valores, os valores da sua empresa e os valores que você vai tomar como premissa para poder fundar o seu negócio se você ainda está pensando em criar um. Então, essa parte da mudança aí, tem o contrato também que eles propuseram, um contrato, eu vou falar mais enfaticamente um pouquinho para frente aí, diferente do contrato que era padrão para todos os jogadores. Então isso também foi um segundo diferencial competitivo que fez com que o Jordan acabasse fechando com a Nike. Princípio número 2, estamos no ataque o tempo todo. Isso daí também, a gente consegue trazer uma visão de inovação, que significa que aquelas empresas que se acomodam estão fadadas ao fracasso. Então, se você lembrar aí do caso da Kodak, tem várias empresas aí que eram líderes de mercado e ficaram paradas, estagnadas, achando que o produto era suficiente, não foi acompanhando a inovação, não foi se remodelando, se adequando ao mercado e acabou que essas empresas faliram, Tem vários exemplos aí. Então, a Nike está sempre no ataque o tempo todo, eles estão sempre buscando algo melhor. Então, esse daí é um princípio que tem a ver com o primeiro na questão de inovação, mas também tem a ver lá, você vai ver no filme, com não aceitar o não como resposta, É querer mais, é querer mais. Então, eles pressionam, o Vaccaro, que é um dos personagens lá, não vou dar um spoiler aqui, mas ele é o representante da Nike, para descobrir os talentos ali e tudo mais, e ele acaba negociando com a gente do Jordan, que aí fecha um pouco as portas para ele e ele acaba depois indo direto fazer uma visita na casa da família, dos Jordans lá e fala com a mãe do Michael Jordan. Então isso daí foi determinante para ele criar um relacionamento e conseguir mais para frente ter o sucesso na negociação. Legal? Bora então para o terceiro. E o terceiro princípio aqui, ele é um pouco comprido, eu trouxe a colinha, diz o seguinte: resultados perfeitos contam. Não é um processo perfeito. Quebre as regras, lute contra a lei. Então,
parece um pouco rebelde, né? Um ar assim de, as leis não servem, mas presta atenção no que tá trazendo aqui, ó. Quebre as regras, lute contra a lei. Não tá falando para você não seguir as leis, né? Tá falando para você quebrar regras. E qual que foi o principal caso aí que o filme trouxe? Foi de propor para o Jordan que eles pagariam uma multa pelo fato do tênis ser mais colorido do que devia. Então na NBA tinha uma regra, não sei se ainda tem, né? Não sou muito fã do basquete, mas que naquela época o tênis tinha que ser 50% feito de branco, né? Ou 51% branco. E todas as outras marcas concorrentes seguiam essa regra da NBA. E aí a Nike assumiu pagar as multas, então cada jogo que o Michael Jordan pisava em quadra, usando esse tênis aqui, ele que tinha mais cor do que o que devia, né? A Nike pagava $5 mil de multa. Né? Então isso daí mostrou o quanto eles queriam, né, o jogador e o quanto eles estavam dispostos, né, a sangrar a empresa, né, a assumir esses riscos maiores e a quebrar as regras, mesmo com o regulamento embaixo do braço. Então eles não estavam, né, matando alguém, algo contra a lei. Né? Simplesmente a regra era, se você puser mais cor do que o que deve, você vai ter que pagar uma multa. E aí todo mundo queria evitar a multa e fazia o tênis branco. Então acabou que quebrar essa regra, assumindo um risco maior, um custo maior para a empresa, fez com que isso daí se revertesse num resultado maior de todo mundo, né? Olhar para o tênis, olhar para o modelo e ver que ele era diferente dos demais e acabou sendo um sucesso que até hoje é, né? Lá no filme mostra todos os números. O princípio número 4 diz o seguinte: trata-se tanto de batalha quanto de negócios. E aqui eu trouxe um pouco da concorrência, né? Que é a briga ali para saber quem ia ser o patrocinador do Jordan e cada um fez a sua melhor oferta, colocou as cartas na mesa para saber qual que seria a escolha do Jordan. Então isso daí é uma batalha, né? Pode ser uma luta, enfim, depende da forma como você quer ver. E nenhum plano resiste ao campo de batalha. Se você é empreendedor ou se você trabalha numa empresa, você sabe que às vezes, né, um projeto que você vai implementar não sai exatamente como planejado. Na teoria tudo é lindo, né? Mas na hora que você vai para o campo de batalha, não é bem assim que as coisas funcionam. Então você tem que ter isso daí, de que você precisa ser resiliente e de que você tem que dar o seu melhor para poder vencer essas batalhas no mundo comercial, no mundo corporativo. O princípio número 5 diz assim, ó: não assuma nada, certifique-se de que as pessoas cumpram suas promessas, empurrem-se, empurrem os outros, estique o possível. Bom, o primeiro passo aqui, que é o não assuma nada, eu não acho muito legal, mas eu vou tentar trazer uma visão aqui. Seria de não tome decisões baseado na emoção, né, de imediato. Então assim, quando você não assume, você tem tempo para internalizar, para pensar melhor e às vezes buscar uma solução que talvez no momento ali, sob uma forte emoção, você não estava enxergando aquilo. Tá? Mas eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis, têm que assumir as coisas, né? Que é o famoso accountable do inglês, né? Que é você ser responsável. Então, eu não concordo muito com esse comecinho, a não ser que seja nesse caso que eu trouxe aqui. Certifique-se de que as pessoas cumpram suas promessas e empurre os outros, estique o possível. Então, aqui está falando para você dar o seu melhor, né? E para você também exigir o melhor dos outros. Tem uma parte no filme lá que eles têm um prazo muito apertado para poder desenvolver esse tênis e apresentar nessa reunião que o Jordan decidiu visitá-los. Então, eles receberam a notícia que o Jordan vai tal dia, então o prazo deles era muito curto, eles acabaram trabalhando a noite toda, virando a noite, trabalhando no final de semana para conseguir finalizar esse projeto e apresentar para o Jordan. Então, até na hora que o designer do tênis falou assim, né, para quando que é? Né, aí falou, vai ter que vir de sábado? E o cara respondeu assim, né, o Vaccaro: se você não vier no sábado, você nem precisa vir no domingo também. Quer dizer, se você não está comprometido, né, já abandona logo o barco. E aí acabou que, né, a pessoa não vai largar, não vai deixar a empresa na mão. E aí eles trabalharam o final de semana todo e acabaram entregando o produto. Agora o princípio número 6 diz o seguinte: viva da terra. E esse princípio aparece logo antes de uma cena que o CEO da Nike, né, ele tá fazendo uma corrida ali, né, um Cooper tal na rua,
E para ser bem sincero, eu não entendi muito bem essa ligação, mesmo tirando desse contexto do filme Viva da Terra, não consegui trazer algo, né, muito aqui, para mim ficou subjetivo demais. Então se você conseguir me ajudar, deixa aí nos comentários e a gente vai fomentando essa discussão, traz essa visão e você também acaba contribuindo comigo, porque ó, aqui vou falar sinceramente, se eu fosse inventar qualquer coisa não ficaria legal. Bora pro sétimo. E o sétimo já diz o seguinte: seu trabalho só acaba quando todo o trabalho acaba. Isso quer dizer o quê? Para você não procrastinar, né? Então para você fazer o trabalho até o final. Senão você começa, né? Você fala, ah, não, depois eu faço. Ah, eu não posso te entregar depois. Aí você começa a esticar prazo, tenta renegociar para ficar, né, mais tranquilo ali. Então esse princípio ele é bem forte, né? Você assim tá comprometido com o resultado. É óbvio que o trabalho nunca acaba, né? Você termina hoje, você chega amanhã na empresa e tem mais um monte de coisa para você fazer. Então você precisa entender que o foco, né, numa determinada tarefa tem que ser até o final. Então você precisa entregar aquele resultado. E aí você parte para o próximo projeto, parte para resolver o próximo problema, enfim, né? Parte para a próxima meta. O oitavo princípio, esse aqui não tem como, eu tenho que ler mesmo, viu? Ele diz assim, ó: perigos, burocracia, ambição pessoal. Tomadores de energia versus doadores de energia. Conheça nossas fraquezas, não coloque muitas coisas no prato. E é bem assim mesmo o jeito que é traduzido do inglês, né? Se você traduzir lá, for lá buscar na raiz, eles colocam isso daí de você não colocar muitas coisas no prato. Então vamos por partes aqui, vamos por partes. Perigos, burocracia e ambição pessoal. Isso aqui eu traduzo um pouco como gestão de riscos, né? E aí, no filme, né, esse Vaccaro, que é o principal, ele acaba assumindo um risco muito grande, né? Até arriscando a própria carreira dele nessa atacada. Então, ele dá um all-in aí, né? Se você joga poker, você sabe que é apostar todas as suas fichas numa única jogada. Eu não acho que esse é o melhor caminho a seguir, então eu acho que você precisa ter noção ali, e aí é o know-how que acaba fazendo com que você possa assumir mais riscos, né? Então se você conhece do assunto, conhece o comportamento do mercado, você tem experiência naquilo, naturalmente você já sabe, né, onde pode dar errado, onde não pode. Agora, se é um assunto novo para você, algo que você nunca fez na vida, você não sabe todas as variáveis que estão atuando ali naquele processo. E aí você acaba assumindo mais riscos do que você deveria por falta de conhecimento, experiência e habilidade, tá? Então, esse primeiro momento aqui, eu vejo como essa parte de gestão de riscos. Aí, né, seguindo ainda no oitavo princípio, ele diz assim, ó: tomadores de energia versus doadores de energia. O que é isso, né? Se você ligar a televisão aí, qualquer canal aberto no período da tarde, só vai ter notícia de desgraça, né? Então aí aquilo lá fica te remoendo, né? Só violência, só notícia ruim. Isso daí é um tomador de energia, né? Às vezes você também segue algumas pessoas que não estão, né, nas suas redes sociais aqui, não estão alinhadas com os seus valores, e aí por um momento alguma coisa ali acaba te deixando mais para baixo, né, te deixando preocupado, ou até te deixando meio irritado. Você fala, nossa, olha o que essa pessoa está postando, isso daí está tomando sua energia, nem que seja um pouquinho. Então, se você não sabe, a gente durante o dia tem 80% de pensamentos negativos e 20% de pensamentos positivos. Então a gente por si só já tem muito mais pensamento negativo do que positivo. Então você precisa, né, melhorar o seu ambiente para trazer mais positividade para você e parar de sugar a sua energia. E aí uma coisa que seria um doador de energia, eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro são os estudos, que aí você, quando aprende uma nova habilidade, você fica mais motivado ali para querer aplicar aquilo, né? E testar, e ver funcionando e colher o resultado. Então, você sempre se capacitar vai te motivar a querer aplicar aquilo na prática. E o outro seria a música, né? Então, a música, ela também é um doador de energia. Então, óbvio, né? Você não vai colocar uma música ali fossa, né? Uma música depressiva, né? Você tem músicas de energia alta que realmente vão criar estímulos dentro do seu corpo e vão te deixar ali mais motivado, mais animado, mais disposto. Então, esse daí é um doador de energia. E por fim, no oitavo princípio, conhecer suas fraquezas,
e não colocar muitas coisas no prato. Então assim, você tem que saber aquilo que você é bom e aquilo que você deixa a desejar, né? Então no filme ele também traz isso daí como resolvendo, né, matando as objeções durante a negociação. Então quando ele vai apresentar o produto da Nike, ele sabe que ele é a terceira empresa do mercado. Então ele fala assim, olha, nós não temos o melhor tênis, né? Mas nós acreditamos no seu filho. Então ele tira, né, ele mata essa objeção de tentar mostrar que o produto deles é melhor, porque comercialmente, né, em números de mercado, realmente eles não eram líder de mercado para poder ancorar um discurso nessa base aí, né, nessa linha de raciocínio. Então ele sabe que é uma fraqueza o produto dele não ser o melhor. E aí ele acaba focando, né, no cliente. E não colocar muitas coisas no prato também tem a ver com você manter o foco, né? Então, ele, ao contrário da Adidas, que no filme apresenta vários tênis, né? Ele decide focar num único modelo, que é esse aqui que eu trouxe na tela, né? Para ser um modelo mais exclusivo, né? Um modelo que realmente, ó, esse aqui é o melhor que a gente consegue fazer. Então, se você for cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, é capaz que você não consiga fazer nenhuma delas bem feito, né? Igual o exemplo do pato, que nas empresas costumam-se muito utilizar, que fala que o pato, ele nada, ele voa e ele corre e ele não faz nenhum dos três direito. E o nono princípio aqui, não vai ser bonito. Olha que legal isso, né? Não vai ser bonito. Em vez da empresa vender para todo mundo um cenário perfeito de que as coisas são lindas, né? Tudo são flores, não. Ela já deixa estampado nos seus valores que não vai ser bonito. Então eu traduzi isso daqui como você vai cometer erros, né? Então assim, não vai sair tudo perfeito, não vai sair tudo conforme planejado. Em algum momento vai ter alguma dificuldade ou você vai acabar cometendo algum erro. Então, o que é importante aqui, né? O filme, ele mostra que por mais que eles planejassem, dessem o melhor da equipe, virassem à noite, né, trabalhassem no final de semana para conseguir fazer o melhor que eles podiam fazer até a data da reunião de apresentação para o Jordan, na hora da reunião um monte de coisa saiu errado, né? E aí eles conseguiram reverter o jogo e aquilo não foi determinante para o resultado não ser tão bom. Então, no final das contas, eles acabaram fechando o contrato e deu tudo certo, né? Porém, se você prestar atenção nesse momento da reunião, você vai ver que tem várias falhas, né? Eles tentam fazer uma piada, a piada sai sem graça, eles apresentam um vídeo que é chato pra caramba. Então, assim, não vai ser bonito, tá? Você vai cometer erros. E aí você tem que aprender a corrigir esses erros, vencer esses erros e não cometer os mesmos erros. Essa chave é braba, anota aí. E o 10º e último princípio aqui para finalizar diz o seguinte: se fizermos as coisas certas, ganharemos dinheiro quase que automaticamente. Presta atenção na beleza disso, que é para você aproveitar o processo, né? Então, se você fizer as coisas certas, o dinheiro vai vir quase que como uma recompensa, uma celebração, né? Então, o foco não é fazer, né? Não é o dinheiro. O foco é fazer certo. E aí tem um exemplo bem legal que é o exemplo do ganha-ganha. E eu comentei aqui no começo desse vídeo sobre o princípio de inovação, né? Do tipo de contrato. E o que aconteceu? A mãe do Jordan pediu uma cláusula inédita no contrato, que era do Jordan receber, né, um percentual das vendas de cada tênis da linha dele, né, de cada produto com o nome Jordan. E ninguém fazia aquilo na época. E a Nike acabou fazendo, né? Isso foi um grande diferencial competitivo. Mais uma vez, né, além de ir no princípio de inovação, vai no princípio lá de quebrar as regras, né, pensar diferente. E no final das contas, é uma proposta totalmente justa, né? É um ganha-ganha. Por quê? Porque se o Michael Jordan jogar bem, né, ele merece ser recompensado por isso, em vez de ele ter simplesmente um contrato fixo que, se ele jogar bem ou jogar mal, ele ganha a mesma coisa. Então, se ele jogar bem e ganha a mesma coisa, é bom só para a Nike, é ganha-perde. A Nike ganha, o Jordan perde. Nesse mesmo contrato fixo, se ele jogar mal, a Nike paga a mesma coisa, é ganha-perde, porque o Jordan não está dando o resultado esperado, mas ele está ganhando o que foi combinado, então ele está ganhando mais do que ele deveria.
e aí a Nike perde, né? Então o Michael Jordan ganha e a Nike perde. Então esse tipo de contrato, né, ou de acordo ganha-perde, é o que mais tem hoje em dia, né? E aí você vê várias empresas tentando pensar em ganha-ganha, né? O que seria um ganha-ganha aí, né? Não tão direto igual esse da Nike, mas um cashback, um programa de fidelidade, alguma coisa que você tem mais benefícios do que você só comprar e ficar com aquele produto. Às vezes é uma garantia estendida, né? Então você tem várias formas, aí as empresas estão se desdobrando para poder sempre oferecer um ganha-ganha ou mais próximo disso. E aí no caso o ganha-ganha foi o quê? Esse percentual das vendas dos tênis é quanto melhor ele jogar, quantos mais resultados ele tiver, mais tênis tende a vender. E aí quanto melhor o Jordan for, mais tênis vende, mais ele ganha percentualmente, né? E a Nike também vende mais, ganha mais, fatura mais, lucra mais. Então esse é um modelo ganha-ganha, tá? E aí a gente fecha o nosso conteúdo de hoje. Então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Qual que você mais gostou? Coloca aqui nos comentários. E se você teve mais algum insight, né, além desses exemplos que eu trouxe, compartilha aqui e a gente vai fomentando essa discussão sadia para todo mundo poder evoluir, né? Oferecer mais resultados e começar a pensar fora da caixa. Muito obrigado e até mais.